17. Romanos capítulo 1, versos 16 e 17. Lembrando que esta passagem, esses dois versículos, representam o texto que marcará a nossa temática no decorrer desse ano. Minha grande sugestão para você: decore esses dois versículos. Se alimente deles. Plante eles dentro do seu coração, dentro da sua alma. Hoje você vai ter uma introdução, uma visão introdutória das grandes verdades que estão contidas nesses dois versículos. É um texto tão curto, mas é um texto tão importante para nós entendermos a essência do Evangelho de Jesus. Assim então nos diz Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17. O meu avô materno foi o primeiro a se converter na família da minha mãe. Eles moravam naquela época no sertão da Paraíba, um lugar marcado pela pobreza, pela dificuldade, uma vida sofrida. E naquela época havia grande resistência contra o Evangelho. A ideia de que os protestantes eram um tipo de seita. Haviam chegado alguns missionários ali em Sousa, na Paraíba, e começaram a pregar o Evangelho. Eles tinham que fazer isso nas casas, uma vez que sequer eles tinham qualquer estrutura para reunir as pessoas. E um líder religioso da cidade, para afugentar as pessoas não irem lá ouvir esses tais de protestantes, ele contou a seguinte situação. Ele disse assim: não vá na casa desse povo é perigoso, não vá ouvi-los, porque quando eles fecham, vocês sabem por que eles fecham os olhos? Para rezar, para orar? Não, por quê? Porque o diabo está lá. E quando eles fecham os olhos, o diabo aparece no formato de um bode preto. Meu avô, muito jovem, imagino que ele na pré-adolescência para a adolescência, quando disse que se ele fosse naquela reunião, ele ia ver o diabo, no formato de um bode preto, ao invés dele desistir, aí que ele se animou. Eu vou lá para ver o bicho, Como é que esse bicho é mesmo? É um bode preto mesmo? E o meu avô, José Júlio, ele tinha uma característica. Ele foi ficando mais velho, ainda bem que eu não puxei esse lado não, pessoal. E ele foi ficando mais chorão. Então vocês descobriram a origem do problema. Foi ficando mais chorão. E várias vezes ele voltava nessa experiência que ele teve, de ter ido naquela reunião, porque ele foi o primeiro que se converteu. E ele falava assim: meu neto, que alegria. E uma das coisas que ele me dizia que lhe fazia muito feliz era o fato de ter um neto que era pregador do Evangelho. E aí ele voltava naquela mesma história. E ele dizia: aí, meu neto, eu fui naquela casa para ver o diabo no formato de um bode preto. Aí geralmente nessa hora ele ficava com a voz trêmula, começava a chorar e dizia assim: mas eu conheci, foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu fico olhando, que bênção. Através do meu avô, o seu pai se converteu, a sua mãe se converteu, os seus irmãos se converteram, o Evangelho chegou naquela casa, naquela família. Eles mudaram para a construção de Brasília. Aí foi lá que a minha mãe conheceu meu pai. Brasília, aquela esquina que juntou um monte de gente país afora. Então eu sou fruto de uma família mineira com uma família paraibana, e o Evangelho chegou na família da minha mãe quando o meu avô tomou conhecimento que existe não um bode preto. Ele não precisa ter medo do bode preto, mas ele tem que ter a fé naquele que é o Cordeiro de Deus. Aquele que é o Cordeiro de Deus. Mas que sentido essa frase tem para você? Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como assim ele é comparado a um cordeiro e que tira o pecado do mundo? A maioria das pessoas tem profunda dificuldade de entender genuinamente o que é o Evangelho e qual foi a obra que Jesus cumpriu. Elas não conseguem compreender como sem Jesus
é impossível alguém se aproximar de Deus, ser aceito por Deus, ser objeto desse amor que entra na sua vida e te transforma. E se há um livro na Bíblia que é um tratado sobre a obra de Jesus, o significado do que Jesus fez, como isso se aplica na nossa própria vida, é justamente a epístola de Paulo aos Romanos. Ela é o texto mais profundo nesse sentido que o apóstolo Paulo escreveu. Ele escreveu por volta do ano 57, 58 depois de Cristo, quando ele estava na terceira viagem missionária, provavelmente nos meses que ele passou ali na região da Acaia. E ele tem aqui um objetivo muito claro. Deus estava despertando uma igreja profundamente estratégica, porque ela estava no centro do grande império romano. Pessoas estavam se rendendo ao evangelho. Gente estava tendo uma genuína experiência com Jesus. Nós não sabemos como a igreja de Roma começou, quem foi o plantador. Sabemos que não foi Paulo, porque na própria carta ele diz do anseio de ir a Roma conhecer esses irmãos, como de fato, depois, debaixo de prisão, ele veio a conhecer a cidade de Roma e a conhecer provavelmente aqueles irmãos. Mas nesse ambiente há uma preocupação muito importante de Paulo, de deixar muito claro para aquela igreja tão relevante, tão importante, tão central, a natureza do Evangelho. Esta é uma epístola centrada na natureza do Evangelho. Se você quer entender o que é o Evangelho, você precisa ler Romanos, você precisa se debruçar em Romanos, você precisa abraçar esta epístola de Paulo aos Romanos. Isso é uma verdade tão grande, que vários personagens históricos de grande importância, eles tiveram a sua experiência com Jesus a partir desta carta. Por exemplo, Agostinho de Hipona, que viveu uma vida tão devassa, mas que foi salvo pelo Evangelho e se tornou o maior teólogo da igreja na época dos pais da igreja no século IV. Ele se converteu quando ele, meditando em Romanos, chegou no capítulo 13. Ali ele teve uma experiência de se render a Jesus. Outro personagem histórico muito importante, talvez essa situação seja um pouco mais conhecida de muitos aqui, é a experiência que Lutero teve de conversão genuína ao ler Romanos. Como nós sabemos, apesar de Lutero ser um monge e viver uma vida clérica, ele não tinha aquela profundidade nas Escrituras. Ele era muito mais aprofundado nos dogmas. Porém, ele vivia uma crise crônica. Ele olhava para Deus e via um Deus sempre irado com ele. E por mais que ele tentasse fazer coisas, ele tinha uma consciência muito profunda de que a justiça de Deus estava contra ele. Mas quando ele chegou no texto que nós lemos, Romanos 1, 16 e 17, o Espírito Santo abriu a mente e o coração de Lutero. Todo o resto, as 95 teses contra as indulgências, a disposição de doar a vida para o resgate do Evangelho dentro da própria igreja, tudo isso foram consequências dessa experiência profunda com Deus em Romanos 1, 16 e 17. John Wesley, o grande avivalista inglês, viveu por muitos anos uma religiosidade frívola. Ele até se via como um cristão, mas na sua jornada espiritual, ele descobriu que durante muito tempo, ele viveu apenas religiosidade. Ele não havia ainda entendido a essência do Evangelho. Lendo Romanos, Wesley teve uma experiência profunda com o Senhor. Por isso, se nós queremos viver no poder do Evangelho, nós precisamos mergulhar nas Escrituras, em Romanos, onde o Evangelho
é apresentado com toda a clareza e profundidade necessárias para nós. Os 2 versículos que lemos, eles são como que a síntese que lança o tema de toda a carta. A carta irá continuar trabalhando justamente os princípios que nós lemos. Então, se a gente consegue entender as verdades contidas nesses 2 versículos, é como se agora você tivesse a base, o alicerce, para imergir nessas verdades e entendê-las com muito mais profundidade à medida que você continua lendo o restante da carta. Quais são essas verdades? Sintetizadas nesses 2 versículos, que apontam para nós, para a natureza do Evangelho. O nosso tema nasce desses versículos. O nosso tema como igreja é no poder do Evangelho. O que esses versículos nos falam? Eles começam dizendo que Paulo não se envergonhava do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. A palavra poder aqui vem do original da palavra dinamis, de onde vem dinamite. O Evangelho, presta atenção nisso que eu vou te falar, é uma dinamite que explode dentro de você, trazendo transformação, luz, realidade espiritual completamente nova. É a dinamis de Deus, é o poder de Deus. A palavra evangelho, como nós sabemos, significa basicamente boa notícia ou boa mensagem. Então existe uma boa mensagem que é a dinamis de Deus, o poder de Deus no coração humano para que o ser humano possa ser salvo. E quais são essas verdades então que nós temos nesses 2 versos? Nós temos 4 verdades aqui que você precisa plantá-las no seu coração. O Evangelho é o poder de Deus. E a primeira coisa que nós precisamos entender à luz desse texto é que o Evangelho é obtido pela fé. O Evangelho é obtido pela fé. Ah, como eu gostaria! Ah, como eu ansiaria se Deus pudesse entrar na minha vida, transformar o meu coração, se eu pudesse sentir o amor dEle, a graça dEle inundando o meu ser, se eu pudesse ter um relacionamento com Deus, se eu pudesse ter certeza que ao morrer, ao partir deste mundo, eu vou estar na eternidade com Ele. Ah, se eu pudesse ter a convicção de que Deus fez algo por mim que eu mesmo não consigo fazer. Meu querido, minha querida, esse é o Evangelho, é esse poder que te traz para essa condição nova e espiritual e que transforma todas as dimensões da sua vida. Mas você não consegue comprá-lo com dinheiro. Você não consegue obtê-lo por um esforço pessoal. Não é tentando se empenhar, desenvolvendo um tipo de performance espiritual, que você abraça o Evangelho, que você recebe o poder de Deus para a salvação. Não, só existe um modo do Evangelho ser recebido, é pela fé. A fé é o canal pelo qual nós recebemos o Evangelho. O mesmo apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 2, no verso 8, ele diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Veja então, isso é muito importante. O que salva? É a fé ou é a graça? Pela graça sois salvos. O que é graça? Graça é o que Deus fez por você, que você não merece. Somos salvos pela graça. Que graça é esta? O fato de que alguém pagou o preço para o perdão dos seus pecados. Mas qual é o canal, o veículo pelo qual esta graça é recebida, este perdão é ministrado?
E essa graça então passa a estar sobre você, sobre a sua vida. É a fé. É a fé. É interessante que a palavra fé e a palavra crer, a palavra fé e a palavra crer, no grego, elas têm a mesma raiz. Porque fé salvadora não é simplesmente um positivismo. Lembro uma senhora, certa vez, ela me disse assim, eu sou uma mulher de muita fé. Não, se o senhor me conhecer, o senhor ia saber o tanto que eu sou mulher de fé. Eu falei assim, fala para mim, que fé é essa que a senhora tem? Não, eu sou positiva. Eu disse, o que isso significa? Não, eu sou aquele tipo de pessoa assim, eu só falo coisa boa. Por quê? A gente tem que falar coisa boa. A gente tem que ser positivo. A gente tem que ser, assim, crer que vai dar certo. Porque se eu começar a dizer que vai dar errado, vai dar errado. Então eu sou uma pessoa de fé. Fé salvadora não é assim. Eu sou uma pessoa de um pensamento positivo, de palavras positivas, eu tenho confiança, eu tenho esperança. Não, meus queridos, fé salvadora é uma fé muito objetiva, é uma fé em alguém e no que Ele fez por você. A fé salvadora, que é o veículo pelo qual a graça de Deus entra na nossa vida e o Evangelho então nos transforma para a salvação. É a fé depositada em Jesus Cristo. Se tem algumas coisas que você não crê, você não tem essa fé. Eu tenho dificuldade de crer que Jesus é o Filho de Deus. Tem gente por aí que diz que crê em Jesus. Mas ele não crê que Jesus é o Filho de Deus. E Jesus disse, eu e o Pai somos um. João capítulo 1, verso 1, diz que no princípio era o Verbo era com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele. Nada do que existe poderia ser feito. Aí você vai lá em Gênesis capítulo 1, o que Deus está falando? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Está lá o Pai. A Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas e o Filho estava lá. João 1 está dizendo, no princípio era o Verbo, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então é necessário uma fé que te leve a entender que Deus se fez homem, Jesus é o Emanuel, é o Deus conosco, que veio morar com a gente, sentir nossas dores, sentir os nossos sofrimentos. Se você não crê nisso, você pode ter fé em muita coisa, mas você não tem fé salvadora. Fé salvadora é aquela que nos leva a crer em quem é Jesus e o que Ele fez por nós. Por isso, então, é necessário crer. É necessário crer. Mas segunda verdade que o texto nos apresenta, isso que só se recebe pela fé é para ser experimentado na história. É interessante que o apóstolo Paulo diz assim, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Do que ele está dizendo? Por que ele faz essa referência ao judeu e ao grego? Porque o plano de salvação de Deus, ele aconteceu e acontece na história. Se você olhar para aquela situação pós-queda, nós tivemos 4 sermões aqui em sequência sobre aquele período. A partir de Gênesis 3, quando o homem peca, então Gênesis 4 até o capítulo 11. O que a gente vê? A humanidade se rebelando contra Deus, a corrupção na humanidade tomando uma proporção tão terrível que Deus inclusive intervém com o dilúvio e depois intervém na Torre de Babel. Aí você chega no capítulo 12. Pastor Cole pregou aqui semana passada. Deus chama um homem cuja mulher era estéril,
Um homem já envelhecido, e Deus faz uma promessa para ele: Abraão, eu vou abençoar as famílias da terra, eu vou fazer de você uma grande nação. E Deus começa a revelar o plano que ele tinha na história. E a partir de uma semente, que é Abraão, ele gera um povo para que as nações conhecessem este Deus, que é um Deus salvador e redentor. E o povo de Deus no Velho Testamento é chamado a ser esse farol, essa luz que apontasse para o Redentor que viria. Então, primeiro do judeu. Mas o Redentor veio. O Redentor veio. E depois que Jesus sobe aos céus, o Espírito Santo desce. E a partir da descida do Espírito Santo em Pentecostes, o que acontece? O Evangelho começa a se espalhar por todas as nações. E a gente continua espalhando o Evangelho para todas as nações. O que isso significa? Que começou com o judeu, todo este plano histórico de salvação, mas chegou até os gregos. Por que a palavra grega? Porque aquele mundo da época era influenciado pela cultura grega. Eu contei aqui como foi a conversão do meu avô. Foi para uma reunião para ver um bode preto. Lá o Evangelho foi essa dinamite que explodiu dentro dele. E que veio com poder sobre toda a família. Aí eu nasci num lar. Hoje eu não vou contar de novo a história do outro lado, como que o Evangelho chegou na família do meu pai. Mas eu nasci num lar temente ao Senhor Jesus, tanto de origem da minha mãe, como da origem do meu pai. E como filho de peixinho, é o quê? Filho de crentinho? Não, não é. Não é. Olha que coisa tremenda. Privilégio de ser uma criança que meus pais já oravam por mim. A minha mãe me conta que o meu pai ajoelhava na beirada da minha cama, do meu berço ainda. Os irmãos que me conhecem há mais tempo sabem disso. Um dia eu fui magro, quando eu era bebê. A única época que você pode ser gordo na vida, que todo mundo, ai, tão fofinho. Eu era magrinho. Depois eu engordei e não emagreço mais, é uma luta danada. 2,7 kg, lábio leporino. Tinha problema de desidratação, porque vivia tendo diarreia. Eu acho que é por isso que o meu irmão, 2 anos mais novo que eu, tem 1,80 m e pouco, eu fiquei com 1,70 m, né? Deu uns certos problemas lá no iniciozinho. Tinha uma tia desse pessoal da Paraíba, ela me amava muito, mas um dia ela chegou para o meu pai e falou assim: acho que esse menino não vai vingar, não. Que bênção. Filho, filha, você que está num lar temente ao Senhor, que bênção você ter pais que consagraram você, que buscam com as falhas que eles têm, transmitir para você os princípios do Evangelho desde já, mas isso não faz de você uma pessoa salva. É preciso o Evangelho entrar no seu coração como esse poder de Deus que transforma. Pastor, o senhor sabe o dia que o senhor de fato se entregou a Jesus? Não, eu sei mais ou menos a época. Não sei o dia. Eu gosto de contar isso porque tenho ajudado muito crente que fica em crise. Em alguns lugares, às vezes eu vou pregar, eu falo isso. Falo assim, nós que fomos criados desde a infância no Evangelho, nós temos as convicções se a fé verdadeira e genuína entrou no nosso coração. Mas alguns de nós têm a dificuldade de falar assim, foi em tal dia, em tal hora, em tal situação. Isso é natural. Eu, por exemplo, vejo que a minha conversão foi por volta dos meus 9 para os meus 10 anos de vida. E já veio com um senso de missão muito forte. Com 15 anos eu já era um missionário. Com 13 anos eu já era pregador. Essa foi a minha experiência. Por que é importante a gente saber disso?
A gente não recebe o Evangelho por transfusão. Nós precisamos ter a nossa experiência pessoal com Cristo. Não adianta a tradição, não adianta a religião. Ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Essa visitação do poder de Deus, que é o Evangelho dele, que traz não apenas um conceito teológico a respeito da salvação, mas que invade você com a salvação. Esse Deus que está agindo na grande história, começou lá nos judeus, alcançou os gentios. Esse Deus precisa ser experimentado por você. É necessário o Evangelho entrar na nossa vida, na nossa história pessoal. Não confie na sua religiosidade. Não confie na fé dos seus pais. É necessário você ter fé. Não confie porque você parece ser uma pessoa legal. Tem tanta gente aparentemente pior do que você. Os seus pecados são suficientes para te condenar como qualquer outro pecador. Então é obtido pela fé. Quem falou isso foi João Batista, para 2 discípulos, apontando para Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que isso significava para aqueles 2 caras que eram judeus? Eles sabiam que se pegava um cordeiro e se sacrificava o cordeiro, lembra, desde a Páscoa do Velho Testamento, em que aquele cordeiro era considerado uma vítima inocente, que estava recebendo o preço de quem não era inocente. O sangue do cordeiro era derramado, para que a pessoa pudesse ter uma ilustração. E sabe por que era apenas uma ilustração? Porque o autor aos Hebreus, quando escreve sobre isso, ele diz: nunca o sangue de animais pôde perdoar pecados. Então isso era uma figura daquele que seria o Cordeiro perfeito. Só existe um Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Nenhum daqueles animais tinha o poder de perdoar o pecado daqueles que os ofereciam. Hebreus diz, era sombra. Era apenas um indicativo. Então, quando João Batista diz: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, qual é a visão que aqueles discípulos que conheciam todo esse costume dado no Velho Testamento, qual era a visão que eles tinham? De um animal indefeso, tomado, inocente, e entregue mudo para ter o pescoço cortado, o sangue derramado por alguém que errou. E aquilo simbolizava que Deus iria dar uma justiça para o injusto. O que é o Evangelho? O Evangelho é a mensagem que alguém conquistou para você uma justiça que você não tem. Alguém morreu para te dar vida. Alguém se entregou como ovelha muda perante os seus tosqueadores, para que você pudesse ter vida, enquanto ele tomou sobre si a morte. Aí a gente começa a entender. Olha que palavra forte da Escritura. Lá em 1 Coríntios capítulo 5, quando a Bíblia diz assim, que ele se fez maldição por nós. Ou quando Isaías nos diz
Isaías 53, o castigo que traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. O Evangelho é a justiça de Deus, pela fé, vindo sobre você, para que Deus te receba como alguém puro e justo diante dos olhos dele. E porque isso é possível? Porque o Cordeiro de Deus foi imolado, ele foi morto, o sangue dele foi derramado. E a justiça que você não tem, ele conquistou. É justiça de Deus para você. Como você recebe essa justiça? Como você recebe esse perdão? Como esse sacrifício vem sobre você e te purifica? Pela graça mediante a fé. Isso é o Evangelho. É a justiça de Deus. Nenhum de nós poderá se apresentar diante do Senhor pela justiça própria. Nenhum de nós poderá juntar os nossos trapos de uma pretensa justiça e dizer: Deus está aqui, eu sou merecedor. Você nunca será merecedor. Então, ou você recebe o poder de Deus pela graça mediante a fé, ou você continua com a sua justiça. E ela é contra você. E um dia Deus irá julgar cada pecado seu, se você não estiver debaixo do sangue do Cordeiro. Você vai se apresentar diante de Deus e Ele vai ser justo com você. Ele não vai ser injusto, não. Mas aí você vai ter que lidar com cada pecado seu, com o Criador. Agora, se você deseja o dinamis de Deus, o poder de Deus, essa é a verdade do Evangelho. Por isso ele é a porta, por isso ele é o caminho, por isso ele é a verdade, por isso ele é a vida. Por isso não há nenhum outro nome dado no céu, na terra ou debaixo da terra que importa pelo qual os homens sejam salvos. Só existe um intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. É o que a Escritura diz. Mas quando esse Evangelho chega até você, ele muda uma chave profunda, muito profunda. Somos salvos pela graça. A fé é o veículo para se receber a graça. Que fé? A fé no Filho de Deus. A fé no que o Filho de Deus fez por você. E a rendição a Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Só que aí, isso passa a ser o centro. Ao fim é pela fé. E aí o apóstolo Paulo cita o que estava escrito. O que estava escrito? O justo viverá pela fé. Mas onde isso estava escrito? Ele está citando Abacuque 2:4. Quando o profeta ouve do Senhor, escreve Abacuque. Alguém já disse que foi quando criaram o primeiro outdoor. Porque Deus mandou fazer uma placa, escrever com letra grande, que quem passasse correndo pudesse ver e ler. E o que Deus manda escrever? Eis o ímpio, eis o soberbo, minha alma não se compraz nele, mas o justo viverá pela fé. Quando o Evangelho entra em você, a graça salvadora agora é a graça que conduz a sua vida. A gente vive de fé em fé, de fé em fé, renovando não a nossa salvação, porque a obra do Senhor, quando você se entrega a Jesus, Ele te declara justo. E a boa obra que Ele começou, ninguém pode anular, nem você mesmo. Mas você ainda luta com os pecados, não luta? Você tem pensamentos que você não gostaria de ter. Você tem inclinações que te envergonham. E o que a gente tem que fazer? Renovar a fé. Renovar a fé. E isso passa a ser o centro da sua vida se você se rende a Ele.
Então, nessa noite, faça um diagnóstico sincero. A dinamite de Deus já explodiu dentro de você? O poder de Deus já invadiu você? Você é, de fato, alguém que ama Jesus? Se sim, gratidão. Se não, a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos, um pouquinho mais na frente, 9, 10 e 11. Se você crer no seu coração e confessar com a sua boca que Jesus é o Filho de Deus, você será salvo. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É a promessa de Deus para todo aquele que crê. Deixe justiça própria. Saia da religiosidade e abrace a justiça que procede de Deus em Jesus. E se você já tem, é muita gratidão. E se você já tem, ou você está recebendo nessa noite, quem sabe hoje é o dia da sua salvação. Renda a sua vida ao Cordeiro. Viva de fé em fé. E abrace a missão. Como crerão se não há quem pregue? Não é o que a Bíblia diz? Você sabe então como esse evangelho chega e como o poder transforma vidas e vidas e vidas através de gente como eu e você. Nós somos os instrumentos para a missão de Deus acontecer no mundo. Ah, meus amados irmãos, a gente precisa pedir a Deus filhos na fé. Você já teve a bênção de levar alguém para Cristo? De poder ter essa alegria? Senhor, esta pessoa conheceu o Senhor Jesus, o Senhor me usou. A gente tem que pedir isso para Deus, pessoal. Muitos filhos da fé. Muita gente que o poder de Deus vai transformar. Então abrace a missão de Deus. Seja instrumento de Deus para anunciar o Evangelho. Porque sem o Evangelho não há salvação. Comece na sua própria casa. Comece com a sua família. Olhe para as pessoas próximas de você. Ame os seus amigos não cristãos que estão mortos espiritualmente. Peça a Deus, e nós como igreja, em nome de Jesus, vamos te ajudar esse ano a capacitar você a compartilhar essa mensagem de salvação. E vamos andar de fé em fé, porque o justo viverá pelo que, irmãos? Pela fé. Curva a sua cabeça e vamos orar. Como nos desafia, Senhor, o tema desse ano. Nos desafia a termos um coração centrado em Jesus, centrado no Evangelho. Nos desafia a renovarmos a nossa gratidão pela Tua obra em nosso favor. Nos desafia a sermos cooperadores, porque o Senhor nos reconciliou contigo através de Jesus e nos deu o ministério da reconciliação. Desperta o teu povo, desperta a tua igreja. Se há alguém aqui que nessa noite está vivendo uma visitação do teu Santo Espírito, abrindo o entendimento espiritual, ó Senhor, conduza esse coração para reconhecer a salvação exclusiva do teu Filho Jesus. Derrama a tua salvação agora, Senhor, sobre esta pessoa cujo coração está clamando por perdão, por transformação. Humanamente a gente não consegue ver, mas o teu Espírito Santo está agindo, Senhor.
Renova-nos, a nós que já caminhamos contigo. Nós precisamos viver pela fé, Senhor. E viver pela fé é viver centrado nesse evangelho que um dia nos salvou. Temos pela frente uma semana com seus desafios. Senhor, que segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, sejam dias de vivermos pela fé. Faz isso, ó Deus. Cuida do teu povo. É minha oração, em nome de Jesus. Amém.